Tá aparecendo para vocês direitinho a apresentação aí? Tá, para mim tá. O PDF, né? Só Tá, tá valeu. muito pequenininho para eu enxergar, mas tudo bem. Peraí, eu vou aumentar aqui. Agora tá ótimo. Agora melhorou, né? Uhum. Tá. É só para eu ir seguindo aqui, para eu não me perder, porque senão às vezes eu acabo entrando em outro assunto, aí me perco do que eu queria falar. Tá? Bom, então hoje a gente... Acho que você pode até diminuir um pouquinho, que tem palavra que não tá pegando, é porque eu tô no celular. Ah, tá. Então, peraí. Pouca coisa. Peraí. Achei. Tá. Deixa eu diminuir então um pouquinho. Assim dá para ver, porque ou é daquele jeito. Ah, eu acho que não, acho que é daquele jeito mesmo, né? Peraí. Daquele jeito Tá. mesmo. Tá bom, tá ótimo. Tá. É. É que aqui eu sou mais acostumada ao Zoom, aí aqui é bem diferente. Não fica da Então mesma forma. deixa eu como tava. É. Eu aumento pelo meu celular. Não, nada. Eu boto no Bom, som. então vamos lá. Então hoje a gente vai falar sobre poema, né? Ah, a primeira coisa, né, quando a gente fala de poema, a gente associa demais, né, o poema à poesia, sendo que não necessariamente são a mesma coisa, né? Quando a gente fala de poema, a gente está falando de um texto que é estruturado, que é organizado de uma determinada forma, né? Agora, quando a gente fala de poesia, a gente está falando da linguagem desse texto, da forma como esse texto fala, da forma como esse texto utiliza. Né? Então, quando a gente fala de poema, a gente está falando de estrutura. Enquanto, quando a gente fala de poesia, a gente está falando de linguagem, de forma de se comunicar. Então, a gente tem aí uma diferença bastante grande, né, entre uma coisa e outra. Tudo bem? Bom, então aqui eu pus, né, o poema. São organizadas em textos, por meio dos quais podem criar significados, capazes de transmitir sentimentos, ideias, desejos, emoções e pensamentos. Muitas delas se combinam de tal forma que evidenciam terem sido selecionadas com a finalidade de compor imagens, sugerir formas, cores, odores, sons, permitir múltiplas leituras e interpretações. Então, quando a gente está falando de quando a gente, né, para falar de poesia, é porque, na verdade, a poesia e o poema são elementos que se encontram por diversas vezes. A poesia, ela está intrínseca no poema, né? Contudo, não necessariamente o poema está intrínseco na poesia, porque a gente pode fazer poesia com qualquer coisa, né? Com qualquer tipo de texto, com um tipo de imagem, mas necessariamente aquilo precisa ser um poema, né? Aquilo vai com o poema, ok? Então, quando a gente fala de poesia, a gente está falando dessa capacidade que as palavras têm de transmitir sensações para os seres humanos, né? De transmitir sentimentos, desejos, de conseguir refletir a partir das palavras essa emoção que a gente... Isso é a poesia. Né? E não necessariamente, para você ter uma poética, você precisa ter algo, vamos dizer, romântico ou algo agradável de se ouvir. Às vezes a poesia ela precisa ser ter, né, um caráter de denúncia, ter um caráter não que seja um texto negativo, mas que seja um texto que demonstra, que
aquilo que é possível de negativo, né? Deixa eu só fazer uma pergunta. Estão conseguindo me ouvir bem? É porque aqui em casa hoje é dia de festa, então a casa está um pouquinho. É, Aí, tem muito barulho de fundo, realmente. é porque é dia de festa aqui hoje, então tá Deixa eu só com te pedir. realmente. Eu pedi para você aumentar a fonte, mas as palavras finais ficam cortadas. Devia ter você botar Não, daquele jeito mesmo. conforme eu for falando, aí eu vou passando do Não, se lado. quiser, você pode deixar daquele jeito que estava, naquela outra tamanho, não tem problema não. Eu amplio o meu zoom aqui do meu celular. Tá, tá bom. Que aí Mas não atrapalha aqui. também, Se entrar alguém, vai ver com dificuldade. Entendeu? esse arquivo eu já enviei para vocês. Isso, eu já É até dei só uma lida. mesmo para só Para a mesmo gente acompanhar, para né? eu acompanhar. Eu dei Porque uma se lida, eu achei vou muito sem o legal. arquivo, eu acabo me perdendo. Eu achei muito Eu legal, eu li. acabo. Muito bom. Qualquer coisa, dúvida pode perguntar, tá? Beleza. Bom, então, a ideia da poesia é exatamente essa capacidade que a palavra tem, né? Essa capacidade de expor, essa capacidade de demonstrar, né, os sentimentos para a gente, né? De expor os sentimentos do poeta, de expor o ponto de vista de forma muito subjetiva, de uma forma muito pessoal. Então, isso é a poesia. Ok? A gente precisa ter bem claro essa diferença na nossa cabeça, porque não necessariamente o que é poético, né, o que é poema. E também não necessariamente o que está em estrutura de poema é obrigatoriamente poesia. Tudo bem? Bom, então isso é o que observamos quando lemos, ouvimos e vemos um poema. Uma forma de composição destaca também por uma espécie de melodia e de ritmo que emanam do modo que as palavras são arranjadas. Então, quando, quando a gente fala de poema, a gente está falando de um tipo de texto cuja estrutura está muito associada também ao ritmo, à musicalidade, né? E isso tem a ver com o surgimento do poema, né? A poesia, poema, né, de uma forma geral, ele é um gênero nomeado como lírico. Isso porque na antiguidade ele era declamado ao som de uma lira, né? Então ele era um musical e isso fez com que essa característica da musicalidade acompanhasse o poema, né? Acompanhasse até mesmo a poesia, né? Essa linguagem. Então, quando a gente poema em si, esse tipo de texto, cuja estrutura é organizada de uma determinada forma, a rima, a musicalidade são elementos não necessariamente obrigatórios hoje em dia, mas foi por muitos séculos, né, na cultura literária, mas eles são elementos ainda muito comuns na poesia, no poema, né? Exatamente por conta disso, porque na antiguidade, no surgimento desse textual, ele era acompanhado da lira, então ele tinha como elemento base até o som, a sonoridade. Então a sonoridade ela fazia parte do texto. Você não coloca uma palavra num poema só e simplesmente por colocar aquela palavra. Você põe aquela palavra no poema porque ela vai causar um determinado, vai passar, né, uma determinada ideia sonora, vai passar um determinado efeito sonoro. Então, dentro da poesia, do poema, essa questão do sonoro é muito importante, né? Essa questão do sonoro é um elemento bastante comum nesse tipo de texto, beleza? Então, aqui, por isso que ele fala, ó, emanam. Peraí. Onde foi que eu vi? Aqui, ó.
muitas delas se combinam, né? Muitas delas palavras se combinam com a finalidade de compor imagens, né? Então, muitas delas terem sido selecionadas, né? Ou seja, quando a gente tem um poema, um texto poético, até mesmo um texto literário, porque não necessariamente pelo fato do texto ser literário, ele é poético, né? Mas quando a gente tem um texto literário poético, elas são mesmo selecionadas, né? Você coloca quando você fala, não, essa aqui não está expressando o que eu quero, então você modifica. Porque por mais parecidas que possam existir palavras, nenhuma palavra é igual a outra, né? A gente costuma dizer que a gente tem sinônimos perfeitos, né? E a gente tem palavras de significado semelhante. Contudo, tem outros estudiosos ainda da língua que afirmam que perfeitos não existem. Gente, não existem. Porque, por mais parecido que seja o significado da palavra, ele nunca é idêntico. Ele sempre tem, por exemplo, por mais que eu fale que casa e moradia sejam sinônimos, porque os dois representam o ambiente em que se mora, eles são diferentes. Quando eu falo casa, a minha casa é uma coisa. Quando eu falo a minha moradia, né, é algo muito mais técnico, muito mais frio, com muito menos sentido. Ao mesmo tempo que eu falo lar, né? O lar é um termo ainda mais famoso. Então, por mais que os três estejam relacionados ao mesmo elemento, que é o lugar em que se mora, o lugar que se vive, ainda assim você tem um aspecto sentimental muito diferente em cada uma dessas três palavras. Então, a gente não pode dizer que sinônimos perfeitos existem, ok? Porque eles não existem, porque as palavras elas carregam em si um sentimentalismo que é único para cada uma, ok? Então aqui o poema, assim, o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso, né? Então quando a gente fala de poema, a gente também está falando de verso, né? Aqui embaixo a gente tem um poema do Vinícius de Moraes. Então, o que é o verso? Né? Dentro do poema, o verso é cada uma dessas linhas que a gente tem aqui. Né? Então, eu te amo, Maria, eu te amo tanto. Essa primeira linha é o primeiro verso do poema. A segunda a gente tem que o meu peito me dói como em doença. A gente tem o segundo. E quanto mais me seja a doença, terceiro verso, mais cresce na minha alma teu encanto. Vê como está bonito? É lindo, né? Então, cada uma dessas linhas aí são versos distintos. Então, o verso é uma característica do poema, né? Mas. Ai, tá muito barulho. O verso é uma característica do poema. É, é, e assim como a rima também é. Peraí, só um minutinho, deixa eu ver. Peraí, só um minuto. Deixa eu ver se consigo fazer esse povo falar um pouco mais baixo. Bom, vamos ver se diminui um pouco o barulho. Então vamos lá. Tá. Então, o poema é assim, o gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego do verso e seus recursos musicais. Então, além da gente ter esse sentimentalismo, essa subjetividade dentro do... A gente também tem o verso, que é uma característica estrutural, assim como os recursos musicais, né? Que aí a gente a rima, a gente tem o ritmo, a gente tem a quantidade de sílabas dentro de um mesmo verso, a gente tem o uso de determinadas figuras de linguagem dentro de um mesmo verso, dentro de um mesmo poema, melhor. Então, isso pura características sonoras para esse tipo de texto.
Bom, aqui ao lado a gente tem o soneto, né? E o que é o soneto? O soneto é um dos tipos de forma fixa que um poema pode apresentar, né? A gente tem, de forma fixa, acredito eu que os mais comuns hoje sejam ainda, né? Os mais vistos ainda hoje sejam os sonetos. Não que ele seja muito produzido, né? Ele não está sendo tão produzido mais hoje em dia, mas ele foi muito produzido por muitos séculos, né? Exatamente por isso, ele ainda é muito encontrado na literatura, né? Então, tanto o soneto quanto o haikai. O haikai já é um tipo de poema que ele tem apenas 3 versos, né? Eu ia até colocar um amplo aqui, mas acabou que eu esqueci. Só um minuto. Aqui nele não dá para fazer anotação, não? Eu não sei. Deixa eu ver. Esse nome Haikai eu nunca tinha ouvido falar. O haikai é porque ele se escreve, eu vou mandar aqui no chat. Ele se escreve assim, haikai, né? É porque é um tipo de poema de origem japonesa, né? E ele tem somente 3 versos. Então você tem o título e 3 versos é o poema, né? Então o haikai, hoje em dia, ele está sendo mais conhecido aqui no Brasil, né? Mas é um tipo de poema muito difundido no mundo, assim, né? Muitos poetas que escrevem haikais, né? Aqui no Brasil, um cara que produzia, né? Que já faleceu, era o Paulo Leminski. O Paulo Leminski, ele, ele tem muitos haikais, né? Aqui no Brasil, eu acho que se você puser na internet haikai brasileiro, boa parte dos haikais que vierem vão ser dele, né? Então, tanto o haikai quanto o soneto, eles são poemas de forma... Fica claro que eles não podem se modificar, que essa estrutura deles não se modifica, ou, pois se modificar, deixa de ser aquele tipo de poema. Um soneto, né? Um soneto tem uma quantidade específica de versos e estrofes. Se eu mudo essa quantidade, ele deixa de ser, é claro, um soneto e passa a ser qualquer outro tipo de poema, menos um soneto, né? Então a gente tem formas fixas que não podem ser alteradas, ou aquele poema deixa de ser dado de determinada forma, né? Eu já vou explicar rapidinho a estrutura do soneto, mas deixa eu só falar aqui rapidinho desse poema. Então, aqui, o verso e seus recursos musicais, ou seja, os seus recursos sonoros, né? Deixa eu só ler aqui o poema. Todo poema é para ser lido, né? Então, soneto de contrição. É muito comum, inclusive, os sonetos terem esse título, soneto de alguma coisa. Saudade, soneto de amor, é muito comum, tá? Maria, eu te amo tanto que o meu peito dói como em doença. E quanto mais me seja dor intensa, mais cresce a minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto ante o mistério da amplidão suspensa, meu coração é um vago de acalanto, berçando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, maior a presença que a idade. Só te amar é divino e sentir calma. E calma tão feita de humanidade que tão mais te soubesse pertencia, menos seria eterna. Não, desculpa. Que quanto mais te soubesse pertencida, menos seria eterno em tua vida. Então, esse é o soneto de contrição, né, do Vinícius de Moraes. E aí, contrição pode entender como sendo
como se fosse um arrependimento, né? Um arrependimento por pecados, por coisas erradas que a gente sabe que comete, né? Então, soneto de contrição, soneto de arrependimento, né? Como é que você expõe um sentimento assim e ao mesmo tempo você relaciona a um arrependimento, né? É algo interessante para se pensar. Bom, então tá. Então aqui o poema foi escrito por Vinícius de Moraes e tem exatamente 14 versos. Essa é uma característica do soneto. O soneto, ele precisa ter 14 versos. Tudo bem? Ele precisa ter 14 versos. Então, deixa eu ver se dá para fazer anotações. Acho que vai dar para vocês verem, né? Então, ele apresenta exatamente essa ordem, tá? 2 quartetos. Então, o que são 2 quartetos? São 2 estrofes formadas por exatamente 4 versos. Então, um quarteto é uma estrofe formada por 4 versos. E aqui a gente tem um quarteto aqui, um quarteto aqui. Seguido de tercetos, que é uma estrofe formada por 3 versos. Tudo bem? Então, isso é um soneto. É um texto que tem essa estrutura aí. Pronto. Acabou. Mais nada. Tá? Então, deixa eu ver isso daqui. Tá. É que verso, então, é uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melodia em geral correspondente a uma linha do poema. Então, a cada linha do poema eu tenho um verso. Isso eu comentei anteriormente. Os versos organizam-se em estrofes, que são esse conjunto. No poema em questão, eles são dados em 4 estrofes. Estrofe ou estância, né, dá no mesmo, mas a gente usa mais o termo estrofe, é um agrupamento de versos. O poema de Vinícius de Moraes é uma composição de forma fixa, ou seja, pelo fato dele ser um soneto, a estrutura não pode se modificar. Trata-se de um soneto, forma em que os versos são agrupados em 2 quadras e 2 terceiros. É a mesma coisa que quarteto, tá? Só para esclarecer. Então, quadra e quarteto é a mesma coisa. Então, a gente tem 2 quadras, né? Uma quadra aqui, ou quarteto, aqui também, seguidos de 2 tercetos. Aqui, tudo bem? É claro, há alguns séculos atrás, né, para você ter um poema que fosse uma obra de arte, né, uma das formas para ele ser uma obra de arte era se construir um soneto. Mas era necessário só isso? Lógico que não. Você tinha que ter várias outras características dentro do poema para que ele fosse considerado uma obra de arte, para que fosse levado assim, para a posteridade, para que ele tivesse um valor. Né? Por exemplo, você ter uma quantidade de sílabas métricas por verso, né? Você ter rimas organizadas de determinada forma, tudo isso eram características que valorizavam ainda mais o poema. Contudo, isso fazia com que, muitas vezes, o poema perdesse boa parte do sentimentalismo, porque o poeta ele era obrigado não a escolher as palavras ou fazer o texto de acordo com a subjetividade, de acordo com aquilo que ele queria passar. Ele tinha que expor os seus sentimentos, mas importante que isso, ele tinha que fazer com que o poema coubesse dentro daquela forma, né? Com uma quantidade específica de sílabas, com uma quantidade específica de rimas, com rimas dentro da mesma classe musical. Tudo isso fazia com que a poesia e a literatura ela fosse ficando engessada, né? Ela fosse
você não tinha espaço para criação, realmente. Então, eram poucos os caras que conseguiam, né, construir belos poemas e que coubessem, belos poemas no que eu digo em relação ao sentimentalismo, à ideia, né, que é passada, e ainda com que ele coubesse dentro daquelas né? Então tá. Aí continuando aqui, métrica, né? O que é a métrica? É claro que você fazendo a prova do Enem, ele não vai perguntar sobre métrica. Ele não vai perguntar, não vai pedir para você fazer a separação de sílaba métrica. Não vai pedir, sendo que é um tipo de coisa que a gente precisa saber que existe. Quando a gente fala de poesia, obrigatoriamente a gente fala de determinados elementos que precisa saber que existe. Né? Só para você, nem que seja para você às vezes tirar uma dúvida, né? Às vezes é um conhecimento que te permite não errar uma questão, né? Às vezes é um detalhe que faz com que você acerte a questão. E a métrica, por exemplo, o que é um soneto, por exemplo, são coisas que acabam estando associadas a isso, ok? Então, o que é a métrica? A métrica é a melodia dos versos, isto é, o número de sílabas poéticas apresentadas pelos versos. É importante chamar a atenção que sílaba métrica não é a mesma coisa que sílaba gramatical. Né? Se eu vou separar as sílabas, eu vou separar os pedacinhos das palavras. Né? A gente tem uma consoante e uma vogal. Uma consoante e uma vogal. O máximo que a gente pode ter diferente disso é uma semivogal e uma vogal. Uma consoante, uma semivogal e uma vogal. Isso é gramatical. Né? Agora, com a de sílaba métrica, não. A sílaba métrica ela tem a ver não com a estrutura da palavra, mas com a sonoridade com que eu produzo aquela palavra dentro daquele poema. Ok? Por exemplo, se a gente for olhar aqui, esse primeiro verso da segunda estrofe, né? A primeira sílaba que a gente tem é có, aí depois a, a gente tem 3 sílabas. Aí depois cri, an, sa, que, vá, gay, a, o, can, to. Então, essa é a separação. Deixa eu ver se dá pra. Peraí. Ai, esse negócio tinha que ter. Então, assim, como a. Essa seria aí a separação de sílabas gramaticais desse verso. Agora, quando eu falo de sílaba métrica ou sílaba ética, né, a gente diz outra coisa, a gente está falando da sonoridade. Então, é muito comum, não só em português, mas em qualquer língua, quando a gente tem duas vogais, uma terminando uma palavra e outra começando outra palavra, ou outra vogal solta, é muito comum que elas se juntem. Né? Como, por exemplo, quando a gente fala esmalte escuro. Né? Quando a gente fala isso aqui, que quando a gente escreve, a gente separa, porque são palavras diferentes. Mas quando a gente fala isso aqui, esmalte escuro. Né? A gente junta esses dois e's que a gente tem como se fosse uma única vogal. Isso é super comum. Então, se a gente fosse separar por sílabas gramaticais, ficaria assim: ex, malte, ex, puro. Né? Puro, separado. Então, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5, 6
sílabas gramaticais. Mas se eu fosse falar de sílaba métrica, de sílaba poética, como aquilo é produzido, eu teria ex, mão, fez, puro. Ok? Então eu perdi uma sílaba gramatical aqui, porque essas sílabas aqui que a gente tem, né, na fronteira dessas palavras, é assim que a gente começa uma palavra, termina uma palavra e começa outra, chama esse espaço de fronteira, né? Então nessa fronteira a gente teria uma única sílaba sendo uma única sílaba gramatical, né? E além disso também, quando a gente tem a contagem de sílaba métrica, de sílaba poética, a última sílaba do verso ela só vai contar se ela for uma sílaba, né? Se ela for uma sílaba forte. Se ela for uma sílaba ou não, uma sílaba fraca, ela não é contada. Então, por exemplo, aqui em escuro, a sílaba tônica é essa aqui, penúltima, né? Então, aqui a gente só contaria até essa sílaba. Então, por exemplo, a gente teria uma, né, sílaba poética, métrica. A gente teria uma, duas, três, quatro. Essa última aqui, esse ro no final, ele não contaria para a gente como uma sílaba métrica. Né? Então, quando a gente está falando de métrica, a gente está falando de algumas regras que aparecem, né, em relação à sonoridade e que não existem gramaticalmente. Né? Quando a gente está falando de sílabas gramaticais, é algo muito mais. É algo muito. Qual seria a palavra? É algo mais técnico, né? Então, acaba sendo bem diferente, tá? Bom, agora, se a gente Não pensar apaga nesse. essa informação, não, Joyce. Deixa ela aí para Não, não, quando não eu vou apagar, for. não. Não vou Tá? apagar. Não, deixa que quando eu Pode for deixar. rever a matéria, isso aí é bom para ficar. Tá. Por Não, favor. eu vou salvar essas informações aqui, essas anotações, e aí depois eu mando de novo lá no. Tá? Pode. Agora, se eu Beleza. estivesse falando desse verso aqui, né, que eu se eu fosse fazer a separação métrica dele, muita coisa iria mudar. Porque aqui, por exemplo, ó, no como, né, eu tenho um O, mas eu tenho esse A solto aqui. Né? E quando a gente tem duas vogais, quando uma é tônica e a outra é átona, quando uma é forte e a outra é fraca, a gente tem o costume de fazer a forte se supor em relação à mais fraca. O que você, né? Eu teria esse co, só que em como, né? Como? Quem é a vogal, a sílaba forte, a tônica? É o co, né? O co é a nossa sílaba forte. Então, esse A, como ele está sozinho, é claro que ele é forte, né? Então, tá. Então, esse O aqui de mo, ele vai sumir, porque ele é mais fraco, e a gente vai ter algo, a gente vai assim, né? Como a. Esse O aqui ele vai ficar muito mais fraco. Como a criança. O A aparece muito mais. Quando a gente vai contar a sílaba métrica, isso aqui tudo conta como sendo uma sílaba só. Ok? Aí ficaria assim, aí depois. Como a criança vaguei ao tempo. Ok? Então, esse A do vagueia e esse artigo, né, eles dois se juntam como sendo uma sílaba só. Né? Porque eu tenho duas vogais soltas aí, vamos dizer, uma no final de uma palavra e outra solta na frase, um artigo solto, então eles se juntam como sendo uma coisa só. E aqui em tempo, tem que olhar a última palavra do verso. Aqui em tempo, minha sílaba tônica, minha sílaba forte, é o tem.
né? O ten é a nossa sílaba forte. Então, esse aqui ele não conta como uma sílaba gramatical, como uma sílaba poética, uma sílaba métrica. Então, a gente teria exatamente aqui, enquanto aqui em cima, né, na sílaba gramatical, nós temos 13 sílabas, aqui na sílaba poética nós só temos, né? Então, isso faz uma diferença, assim, bastante grande quando a gente vai fazer contagem silábica. Que tipo de contagem eu vou fazer? A contagem gramatical ou a contagem métrica? Quando a gente está falando de gramática, né, de uma forma geral, a gente fala de sílaba gramatical. Quando a gente está falando de poesia, de poema, logicamente a gente vai estar falando de sílaba métrica, ok? Então, eu vou deixar isso aqui também. Tá vendo? Vai com esse aqui, eu vou salvar depois e mando para vocês com essas anotações. Tá? Então, aqui, para determinar a medida de um verso, né, a medida que a gente fala, a quantidade de sílabas de um verso, nós dividimos as sílabas poéticas. Esse procedimento tem o nome de escansão. Então, a escansão é essa separação das sílabas métricas. Em razão de ter por base a oralidade, né, ou seja, o oral, o falar ou cantar, a divisão silábica obedece a princípios diferentes dos que orientam a divisão silábica gramatical. Então, pelo fato de finalidades diferentes, as regras que determinam como aquilo vai ser feito também são regras diferentes, ok? De acordo com o número das sílabas poéticas, o verso recebe o nome de monossílabo, mono, um só. Só tem uma sílaba. Sílabo, duas. Trissílabo, três. Redilha menor ou pentassílabo, os dois fazem referência a 5 sílabas poéticas. A gente não tem, ou pelo menos dificilmente terá, um verso com 4 sílabas, ok? Então, a gente pula direto do trissílabo para a redondilha menor ou pentassílabo, que é a mesma coisa, assim como a redondilha maior ou heptassílabo, também é a mesma coisa, e são aqueles versos que têm 7 poéticas. Octassílabo com 8, decassílabo com 10, a gente também não tem com 9, e o alexandrino, que é quando ele tem 12 sílabas poéticas, ok? Esses são os mais importantes, os mais comuns. Dificilmente a gente vai ter uma continuidade disso, 13, 14, 15, 20, porque senão o verso fica muito extenso, né? Então, o mais comum a gente vê até 12 sílabas poéticas, ok? Em relação à qualidade do verso, pelo menos até antes do modernismo, né, a gente tinha uma supervalorização do heptassílabo ou do alexandrino. No máximo, poderia ser um pentassílabo ou uma redondilha menor. Né? Mas, geralmente, quando se queria construir uma obra de arte, né, os caras geralmente usiam ou heptassílabos ou alexandrinos, ok? Inclusive, nessa época, era muito comum, isso também é uma característica a ser valorizada, que o poema inteiro tivesse a mesma quantidade de sílabas poéticas. Então, se na primeira estrofe você contou, ele tem 7 sílabas, e na segunda estrofe aparece um verso com 8, esse verso que está com 8, possivelmente você separou errado. Então você tem que refazer a escansão, refazer essa separação. Então, isso faz. É uma forma de saber se essa separação está correta ou está errada. Se eu estou fazendo um poema, né, separando as sílabas de um poema, principalmente sendo um poema mais clássico, né, antes pré-modernismo, né, antes do modernismo, um poema, ele está com 5 sílabas, todos os versos. Chega um verso lá que tem 4, você separou errado. Chega um verso que tem 6, que tem 7, você separou errado. Então você tem que refazer.
ok? Então, essa é uma característica principalmente dos versos, da poesia anterior ao modernismo. Por que eu estou falando isso? Porque com o modernismo, a gente teve um movimento da arte pela arte, né? Da arte ter como foco, como objetivo. Ou seja, se eu sou um artista, eu quero criar um poema, eu estou ali para fazer isso. Eu não estou ali para me enquadrar em uma estrutura engessada, né? Se eu sou artista, eu tenho que dar liberdade para minha arte, e não engessar a minha arte dentro de um modelo que não é suficiente para aquilo que eu quero transmitir, ok? Então, com o modernismo, tem uma valorização, uma busca pela liberdade, Então, com o modernismo, né, no século XX, e aí aqui no Brasil o símbolo do modernismo é a Ação de Arte Moderna, em 1922, os poetas eles criam, né, eles incentivam o uso do verso livre, que ele não tem uma regularidade métrica, ou seja, você pode ter 5 métricas em um verso e 10 na outra, e 7 na outra, no outro verso, isso não importa. Né? Então, quando a gente fala de verso, né, é exatamente isso. Quando eu não tenho uma regularidade para essas sílabas métricas, eles têm números distintos de, de números distintos de sílabas, ok? Bom, aqui embaixo a gente tem o ritmo, né? Falando um pouquinho sobre o ritmo. Ao ouvirmos uma melodia qualquer, percebemos que ela foi composta em determinado ritmo. O poema também tem ritmo, que lhe é dado pela alternância das sílabas acentuadas e não acentuadas, ou seja, das sílabas fortes, tônicas, com as sílabas fracas, as átonas. Isto é, as que apresentam maior ou menor densidade quando pronunciadas. O conceito poético de sílaba acentuada nem sempre coincide com o conceito gramatical de sílaba tônica, né? Nem sempre, pois a acentuação de uma sílaba poética determinada pela sequência melódica em que ela se insere. Então, é claro que quando tem uma sílaba tônica, ela pode ser uma sílaba forte dentro do poema, mas eu também posso tentar colocar a sílaba mais forte sobrepondo a ela, né? Que não necessariamente esteja dentro daquela palavra. A gente pode usar uma palavra próxima àquela, com uma sílaba mais forte, para poder tentar diminuir o tom daquela sílaba tônica. Então, aqui, peraí, deixa eu ver. Ó, por exemplo, aqui, vou botar um. Peraí. Né? Se a gente fosse pensar nesses versos aqui, são versos de quem esse? Vinícius de Moraes. É do. Vinícius de Moraes? É desse poema que eu coloquei aqui, né? Não, Nossa, do estou Vinícius. muito atenta. Estou muito atenta. Peguei aqui do próprio poema e estou caçando aqui o nome do autor. Jesus misericórdia. Então, por exemplo, aqui, versando versos de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma. Então, aqui
né, a gente poderia dizer, por exemplo, esse imensa, né, é uma sílaba forte, né, aqui nesse caso, assim como em versos, a gente também tem uma sílaba forte, né, assim, forte dentro do poema, né? Claro que cada palavra tem sua sílaba tônica, isso é uma obrigação, né? Isso é uma característica das palavras, isso em qualquer língua, né? Então toda palavra tem sílaba, mas principalmente dentro desses versos, a gente percebe essas como sílabas fortes. Assim como aqui, ó, versos não é maior que o coração, que a alma, né? Então aqui a gente pode perceber, inclusive, que a gente tem letras, duas sílabas fortes marcadas com R final, né, na sílaba. Então isso é uma característica rítmica, principalmente porque, por mais que não sejam sons exatamente iguais, versos e maior, não são iguais, mas os dois estão marcados pelo R. Nas duas, a gente tem o R nesse final, né? A gente chama coda. Né? A coda é quando a letra vem no final da sílaba. Né? Então, quando a gente tem esse R aqui nas duas, isso não é à toa, isso é tal. Né? E preste atenção também que a gente tem eles praticamente na mesma altura do verso, no mesmo lugar do verso. Isso também não é à toa. Okay? Então, são sílabas que marcam o ritmo pelo fato dessa coincidência. E até mesmo aqui, né, berçando versos de saudade mesmo. Então, esse ber também tem uma certa semelhança ao ver de versos e também tem semelhança com o or de maior, né? Então, tudo isso marca o ritmo. Primeiro que eles estão na mesma altura do verso, né? Principalmente que versos e maior, assim como imensa e alma, né? Aqui a gente não tem uma semelhança, vamos dizer, mas eu tenho a mesma altura essas, né, esses sons. Então, isso faz com que você marque o ritmo. Né? Você tem a sílaba em um espaço, em um momento do verso. No mesmo momento, eu tenho um outro som forte. Isso marca o ritmo. Beleza? O ritmo com que eu vou ler o poema. Tudo bem? E aqui a rima. Rima é um recurso musical, ou seja, sonoro, baseado na semelhança sonora das palavras no final dos versos. Né? Então, a gente tem aqui no final dos versos uma rima externa e, às vezes, no interior dos versos, quando a gente tem uma rima interna. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, vou por aqui um outro pedacinho que é de uma música do Chico Buarque, uma letra do Chico Buarque. A construção, por acaso? Não, não, né? Não. Porque eu acho ela muito legal que a rima dela, assim, é só no som mesmo, né? Porque as palavras não Uhum. rimam em nada. Sim, sim. Eu acho muito legal essa música também. É praticamente uma história, né? Uma história errada. É muito legal. É linda, Eu gosto também. como tudo que ele faz. É, verdade. É cálice, né? Essa acho que Cálice. Eu não sei qual delas, mas é cálice. da Cálice, é o Cálice mesmo. Ok. É porque se eu ouvir, eu sei cantar, mas assim, solto, eu sou uma negaçãozinha. Então, aqui a gente tem esse trecho, né, da música, aí ele fala: se eu acordar calado, se na calada da noite eu me dano,
Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Né? Então, aí a gente tem rimas externas, assim como a gente também tem rimas internas. Né? Primeiro de tudo, a gente tem esse ado aqui, né? Junto, escutar, né? Eles rimam, eles se combinam. É exatamente o mesmo som final. Assim como em dano e desumano. Exatamente o mesmo som. Assim como a gente tem também acordar e lançar. Uns 8 anos. Uhum. Acordar e lançar, né? É. Então, como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Né? Então, aqui a gente tem essas três rimas, né? E a gente tem rimas dentro do verso, dos versos, assim como a gente tem rimas nos finais dos versos, ok? E aqui outros recursos sonoros que a gente pode ter. A gente tem, são figuras em alguns deles, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a literação, que a gente tem uma repetição de sons de consoante, né? Então, por exemplo, se eu tivesse hum, eu vou botar essa barrinha para você os versos, ok? Então aqui, levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Também é do Chico Buarque, a Eu sei. Rita, né? Então Aham. aqui a gente tem também uma repetição de sons consonantais. É muito T, né? Muito som de T, esse T, T, T. Levou o seu retrato, trapo, pra. A gente tem muito R, né? A gente tem bastante P também, né? Então aqui, trapo, prato, papel. Inclusive, o T e o P, eles são consoantes muito parecidos quando, em relação aos, né? T, P. Os dois são consoantes sonoras. Né? O que é isso, uma consoante sonora? A gente tem consoante surda. Né? As sonoras são aquelas que causam vibração nas cordas vocais, enquanto as surdas são aquelas que não causam vibração. Tanto o T quanto o P são consoantes sonoras, as duas causam vibração nas cordas vocais, e o T, P e eles são também consoantes que quando a gente vai soltar o ar para que eles saiam da nossa boca e produzam o som, esse ar ele sai de forma parecida. Né? Então são consoantes muito parecidas. Então, com certeza, elas não estão aí à toa. Ele não escolheu o T e o P para fazer parte desses versos à toa. Isso é uma aliteração, que é quando tem uma repetição de um som de consoante. Aliteração. Ok? Então eu tenho aí uma. Agora, eu poderia ter também uma assonância. A assonância já é uma repetição de sons vocálicos. Né? Eu tenho várias vezes uma mesma vogal aparecendo. Então, aqui, por exemplo, um outro. Oi? Não, tô acabando. Peraí. Né?
Esse aqui são versos do Cruz e Souza, né? Aí ele diz: ó formas alvas, brancas, formas claras. Aqui a gente percebe uma repetição do A, né? Esse A, toda hora ele aparece. Formas alvas, brancas, claras. Então, essa repetição desse A é uma ação, ok? Tudo bem? Bom, já a paronomásia é quando a gente utiliza parônimos dentro de uma mesma frase, dentro de um mesmo verso, de uma mesma oração. Mas o que são parônimos, né? Parônimos são palavras que têm ou o significado, não, desculpa, o significado, mas tem uma semelhança na escrita, e muitas vezes, até por isso, elas são confundidas. Por exemplo, tráfego e tráfico, né? São palavras diferentes, com significados totalmente diferentes, mas a escrita delas, a sonoridade delas é um pouco parecida, assim como descrição e descrição, né? Então, são palavras que muitas vezes as pessoas até confundem, né? Até falam, não, essa palavra tal não existe, mas existem as duas formas, têm significados distintos. Então, a paronomásia é quando a gente utiliza palavras com sons bastante parecidos, mas que têm significado totalmente diferente, para causar um efeito sonoro dentro do texto, ok? Por exemplo, tem uns versos aqui do Manuel Bandeira. Vou pôr aqui de Paranalásia. Como? Ok? Então aqui são os versos, né, do Manuel Bandeira, né? E percebam que ele utiliza essas três palavras aí no segundo verso, né? Como um eco que vem na aragem a rugir e mugir o lamento das quedas d'água, né? Então, dizendo que o lamento das quedas d'água surgem, né, como um eco que vem na aragem, né? A estrugir, a rugir e a mugir. Então, preste atenção que essas palavras, estrugir, né, que significa vibrar, soar, estrondear, né? Ou seja, um retumbar, um som que vem forte, muito potente, né? Então, esse estrugir, rugir e mugir, palavras de certa forma parônimas, porque elas são muito parecidas, né? Mas elas não são idênticas, o rugir e o mugir, e com certeza muitas pessoas confundem, né? Elas até têm aí, nesse caso, uma certa semelhança, porque todas estão associadas ao som, né? São sons produzidos, mas a gente ter palavras mais diferentes, como tem aquela música. Tô só lembrando um pedaço. Agora eu não vou lembrar. Mas tem uma música, essa semana eu estava falando isso com os meus alunos, aí eu dei esse exemplo de uma música que deixa isso muito claro. Não tem nada a ver o significado, né? Mas há uma paronomásia por casos bastante parecidos. E quanto ao paralelismo, a gente tem o paralelismo sintático e o paralelismo semântico, né? Principalmente a gente tem muito
um paralelismo sintático, né, nos poemas, porque é quando eu repito uma estrutura de uma frase, de um verso, ele tem a mesma estrutura, né, e a gente percebe essa semelhança. Por exemplo, vou até por um outro para ficar mais visível essa semelhança, tá? Aqui, a voz de alguém nessa imensidão, a voz de alguém que canta, a voz de um certo alguém que canta como que para ninguém. Né? Aí é uma da música do Caetano Veloso, né? A música Alguém Cantando. E a gente percebe aqui um paralelismo, uma aliança estrutural muito forte. Né? Alguém, a voz de alguém, né? Que se repete aqui e aqui. Aqui embaixo a gente tem algo semelhante. Né? A gente tem a voz de alguém aqui também, mas a gente tem no meio assim, um certo. Né? Então, a gente percebe esse paralelismo, né? Essa estrutura parecida. Isso tem a ver também com o som. Né? Isso causa um certo sonoro no poema, nas músicas. Né? Ok? Dúvidas até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se quiser, pode perguntar. Que aí agora a gente vai fechar. A gente não vai. Tranquilo? A gente não vai utilizar as nossas 2 horas, porque se eu pusesse mais conteúdo, a gente ia ter que parar no meio do conteúdo. Então eu preferi colocar esse mais curto. Como eu já falei, aqui em casa hoje está tendo festa. Estão só me esperando para parabéns. Então, eu só não vou até 8h30 também por isso, tá bom? Bom, mas a dúvida pode perguntar, não se preocupem não. Aqui a gente tem a questão das imagens, né? A gente viu então que o poema ele é escrito em versos, mas não necessariamente o poema ele tem que ter essa estrutura de versos como o soneto tem. Principalmente com o modernismo surgiram poemas que são chamados poemas visuais, poemas cinéticos, poemas concretos. E além de passar aquela ideia, né, além de ser subjetivo e tudo mais que isso até, ele quer construir uma imagem. Né? Ele quer fazer visual também. E, inclusive, essa visibilidade, ela faz parte da leitura do texto. Porque se você não visualiza um poema concreto, você perde muito daquilo que ele tem a te oferecer. Ok? Então, aqui vamos lá. Ao criar um poema, o poeta às vezes altera o significado das palavras para ampliar-se o significado ou para criar imagens. Quando a gente fala criar imagem, descrever, né, produzir o texto de forma com que a gente consiga visualizar uma determinada situação, uma determinada cena, né? A trabalhar com a sonoridade, com a rima, com o ritmo e com as imagens, o poeta também pode fazer uso de outros recursos, como os visuais e os gráficos. Isso quer dizer que o poeta pode organizar os versos de maneira incomum, de modo que mostrem, por exemplo, o formato de uma coisa, ou explorar diferentes tipos de letras, criando novos sentidos. Então, quando a gente tem
a poesia visual ou a poesia concreta, ele não quer só usar as palavras para passar uma ideia, ele usa as palavras para criar imagens, e são imagens não não são imagens, qual é a palavra? Áreas, né? São imagens visuais. Ele quer mesmo que você consiga ver, né, ali no papel um desenho, forma sendo criada, e aquela forma geralmente está muito associada àquilo que o poema quer dizer. Então, não é só um texto visual ou sonoro, é um texto, desculpa, não é só um texto que você vai ouvir, né? É um texto para ler, principalmente para se ver. Então, nos poemas concretos, a gente não tem linguagem verbal, a gente tem a linguagem mista, porque a gente precisa ler e ver o poema para que a gente possa captar toda a mensagem, a totalidade, toda a expressividade daquele texto, ok? Então, aqui, muitos poemas do nosso tempo não são feitos apenas para serem lidos, mas também para serem vistos. Uma fotografia, uma pintura, um cartão. Por meio de um trabalho com letras, com palavras e seus significados, procuram transmitir, além de emoções e sentimentos, o movimento, a cor, a forma e etc. Os poemas que fazem desses recursos são chamados poemas concretos. Então aqui, né, por exemplo, a gente vai ler um. Preste atenção, olhando, né, só o que ele faz a gente pensar. O que a gente pode imaginar só de ver, né? Agora vamos ler. Novo novelo, novo novelho. O filho em na jaula dos joelhos, infante em fonte, feto feito dentro do centro. Atenção que as palavras também, elas de certa forma, elas se misturam às vezes, né? Aqui eu posso ler novo no velho, mas se eu ler rápido eu também posso ler novo, algo como novo, né? Isso pode ser tal, né? No desde o nada até o humano mero número do zero, crua criança estrada no cerne da carne, viva, enfim, nada. Então, para ele poder conseguir construir esse significado, essa imagem, ele corta as palavras, né? Até o humano, mero número do zero, a crua criança incrustada no cerne da carne viva, enfim, nada. Ou seja, enfim, esse ser humano não é nada, né? O ponto onde se esconde, lenda ainda entre ventres, quando queimando os seios são peitos nos dedos. Na turna noite, em torno em treva, turva sem contorno, morte negro, nó cego, sono do morcego numa que o prende, preta letra que o se torna o sol. Né? E a gente tem... fiz besteira aqui. Então, a gente tem aqui essa construção, né, desses círculos, né? E para isso ele chega a quebrar as palavras, né? Então aqui, o ponto onde se esconde, né? Talvez esse circular possa estar relacionado a esses que ele cita e de certa forma esse formato, né? Ovo. Então, ovo. No velho, ovo, novelo, novo, no velho. Então, esse círculo, né? Ele pode estar associado a essas palavras que remetem a elementos também circulares, ok? Esse aqui, só não está muito, isso fica ruim para ler. Aqui a gente tem poeminhas cinéticos do Milor Fernandes, né? Esses aqui são bem... Eu vou diminuir só para a gente poder visitar. Eu li, achei uma graça esse, até pelo formato. Faz todo sentido. Sim, e o formato, ele é muito importante, porque se você não vê, não tem a mesma graça,
Isso, tá né? muito lindo ele, Então, eu adorei. exatamente. Então, aqui, era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. Então, a frase, ela não quer só. Se eu digo, tá, que saiu de lá assim, beleza, se eu só tô ouvindo, o texto fala que saiu de lá assim, que saiu. Aí, quando eu vejo, eu percebo que faz todo sentido, porque ele descreveu, ele nos informou como o homem saiu, não por palavras escritas, mas pela organização, pela disposição das frases aí desse verso. Ok? Inclusive, apesar de estar assim nesse formato de descida, isso aqui é um único verso. Tudo bem? As casas Eu passavam achei em volta. maravilhoso. Eu É, achei maravilhoso. as Não tinha lido isso casas. bem. Eu gosto muito, vários, muito legais. Muito. Tanto ele quanto o Augusto de Campos, que é aqui, né, desse verso, desse poema anterior, eles utilizam muito desse recurso. O Fernandes eu adoro, né? Então, ele tem uns bem legais também. As casas passavam em volta numa procissão sem fim. As coisas todas rodando, assim, 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 né? E aqui tem outro também, que é bem legal. Apertados no balanço, Margarida e se beijam com tanto ardor que acabam ficando assim, né? De cabeça para baixo. O moço entra para ver a namorada e é da seguinte forma que ele sobe a escada. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora. E por isso, pela escada, assim ele vai embora. Então, ele vai, da mesma forma que ele subiu para vê-la, ele desce e de cabeça para baixo. Ou seja, né, não foi legal encontrar o pai dela lá em cima. Né? Cara, eu achei esses dois maravilhosos. Vinícius Atari falar, né, o soneto é coisa típica dele. Mas assim, eu não tinha lido nenhum desse tipo ainda. Há muito tempo Uhum. eu não leio nada e eu achei Uhum. maravilhoso. São muito legais. Tem uns, assim, ótimos. Se você jogar E essas poemas coisinhas é bom para você. concretos ou poemas cinéticos, dá muita coisa. Inclusive, Faz todo sentido. eles são bem dados em prova. Né? Então, a gente saber que eles existem, saber um pouquinho, né, do que eles são e tudo mais, é interessante. Né? É Eu, interessante. na adolescência, eu lia Milor Fernandes, Uhum. Carlos Jaconi, mas naqueles livrinhos que não sei nem se não existe, que tinha uma coletâneazinha de crônicas que era para gostar de ler. Ah, Então eu lia sei. muito aquilo, entendeu? Mas não tinha nenhum assim. Eram só Aham. leituras normais. Eu achei Só o assim maravilhoso. tradicional, né? Só o É só tradicional. tradicional, é normal, é só como se É, outras fossem anormais. É só é. tradicional. Não, 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 tudo bem. Eu achei maravilhoso. Mas tem muitos, tem muitos. Você Aí eu vou vai procurar. dar uma procurada, que tem uns que são fenomenais. Fenomenais mesmo. Esse do É, cara que está aí cambaleando é é, maravilhoso. eu gosto também. Tem um do que ele fala sobre desabar de um prédio. De Nossa, quem falhou do, o áudio? do Drummond, o poema. Do Carlos Drummond de Andrade. Beleza. Ele desabar de um prédio. Quando eu vi, na verdade, quando até eu conheci esse poema, foi quando eu ia dar uma aula sobre isso, né, para os meus alunos na escola. E aí eu pesquisando e tal, descobri esse poema. Nossa, quando eles viram, foi assim um sucesso. Eles adoraram, foi um tipo de matéria, eles adoraram, um conhecimento, uma informação que eles adoraram descobrir, né? Foi bem legal, bem legal. A única coisa que eu queria comentar, que eu esqueci de botar aí no material, é o que é um encavalgamento. É conhecido como. É um termo não é português, eu não sei nem falar direito. É embangement. Um troço assim. Mas encavalgamento serve que é a mesma coisa. Ele é nada mais do que quando mais de um verso compõe uma mesma frase. Por exemplo, olhar essa última, né, que está aparecendo do Milo Fernandes, a gente percebe que esses versos todos juntos formam uma única frase. Então, para a gente poder compor os versos, a gente quer a estrutura das frases.
Uma vez eu até comentei isso em uma aula que aqui, né, do Emancipa, que quando a gente tem essa quebra da frase, a gente precisa respeitar isso na leitura, mas não quebrando a frase. A gente precisa ler respeitando o que é a frase. Então, quando eu vou ler isso aqui, eu não posso ler. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora, né? Eu não posso quebrar. Eu tenho que ler como sendo uma única coisa. Mas lá em cima está o pequena que ele adora. E por isso, pela escada, assim ele vai embora. Né? Então, aqui, a gente tem uma única frase sendo construída e isso precisa ser respeitado. Então, o encavalgamento... Rapidinho, já estou acabando. O encavalgamento é essa quebra da frase para ser separada em versos. Ok? Então, é quando a gente pega uma frase e separa ela em versos diferentes. Isso é o encavalgamento. Ok? E a gente precisa respeitar essa estrutura na hora de ler um poema. Tudo bem? É isso. Fechamos. Alguma dúvida? Não, para mim foi ótimo. Eu Que bom. adorei. Foi Sua aula é bom, eu sempre fico muito feliz. boa. Sua aula é sempre Ótimo. muito boa. Obrigada. Então, eu tenho que separar umas questões para a gente fazer. Tenho assim, bastante questão separada, mas é porque eu quero fechar um pouco mais o conteúdo para a gente poder fazer essas aulas de, de questões, né? Para a gente tirar dúvida e tudo mais. A gente vai de linguagem agora, e então, assim que a gente terminar de ver figuras de linguagem, a gente começa a resolver algumas questões, ok? Que aí eu acho que já está bem fechado, dá para a gente começar a pegar isso para esse lado das aulas, tá bom? Beleza. Então, tá. Então, fiquem com Deus, boa quarta-feira, boa noite. E Obrigado, qualquer boa noite, boa dúvida, pode festa, me estou só te mandar. esperando. Ah, obrigada. Vou sair correndo em casa, né? Porque senão. Boa noite para todo mundo aí. Vou sair, tá Boa bom? noite, tá bom. Tchau. Tchau.